Olá pessoal, hoje vamos ver três assuntos sobre a Igreja Greco-Católica que se solidariza com a Ucrânia, também a questão do Navalny, que está recebendo já vitaminas no hospital em outro presídio que ele está, e também novidades quanto que o presidente Zelensky convida Putin para um encontro para poder discutir a questão de Donbass. Mas antes disso, quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem e façam seus comentários. A primeira notícia é sobre o arcebispo maior da Ucrânia, greco-católico, sua beatitude é Sviatoslav Shevchuk. Ele agradeceu ao Papa Francisco pelo apoio em prol da paz na Ucrânia e ele expressa a sua preocupação. Estamos vivendo momentos de grande medo. Um ataque militar seria uma tragédia do ponto de vista humanitário, disse o arcebispo, o cardeal Sviatoslav. Ele dirigiu palavras de gratidão ao Papa Francisco após chamar a atenção no domingo, agora dia 18, sobre o que está acontecendo em algumas áreas do leste da Ucrânia. O pontífice havia expressado grande inquietação pelo aumento das atividades militares e pelas muitas violações do cessar-fogo registradas nos últimos meses. Uma preocupação compartilhada também pela União Europeia, que está seguindo o caminho do diálogo e da diplomacia. Uma situação muito alarmante e preocupante, há o risco de uma escalada de violência e, portanto, é necessário aliviar as tensões, diz o alto representante da União Europeia, que comunicou a presença dos soldados russos, que na realidade a Rússia já retirou esses soldados. Mas eu quero pontuar aqui, por que eu citei isso, porque as violações, apesar deles terem daquele contingente grande, as violações continuam, as violações do cessar-fogo. Ainda o cardeal Shevchuk disse que a situação humanitária nessa área está piorando porque antes da pandemia do Covid podia se deslocar de uma parte a outra controlada pelos ucranianos. Os idosos podiam vir para receber suas aposentadorias, no caso os idosos que moram na parte controlada pela Rússia. E agora com o Covid nem isso os russos deixam ele vir para pegar a aposentadoria deles do lado ucraniano. É que como eles são cidadãos ucranianos, quem paga a aposentadoria é a Ucrânia. A ajuda humanitária podia ser enviada para outra área, mas com o surto do coronavírus, todos esses pontos de cruzamentos foram fechados, ou seja, a Rússia fechou. As pessoas estão presas nessa área, o contágio está crescendo, a possibilidade de enviar ajuda humanitária, antes de tudo, tal como medicamentos, alimentos para cobrir as necessidades básicas dessas pessoas, é quase impossível. E isso poderia se somar a um ataque militar, o que é agravado pela constante violação do cessar-fogo da parte dos russos que estão lá, deixando as pessoas esquecidas, exploradas e amedrontadas. E, na realidade, o cardeal Sviatoslav Shevchuk ele falou a seguinte frase: não há guerra, deponham as armas. Como disse o Papa Francisco, com a guerra não se ganha nada, mas se perde tudo. Que a razão, o diálogo, mesmo o diálogo diplomático, prevaleça sobre a tentação de usar armas para resolver qualquer problema do ponto de vista político internacional. Nós, os representantes das igrejas e organizações religiosas na Ucrânia, agora sou o presidente do Conselho de Igreja, disse o cardeal Shevchuk, assinamos um apelo em prol da paz, especialmente no tempo da Páscoa, porque daqui a 2 semanas celebraremos a Páscoa ortodoxa na Ucrânia, e como a Igreja Greco-Católica, seguimos o calendário juliano, portanto, para esta época da Páscoa, queremos que a paz prevaleça, que os cantos da Páscoa o soar dos sinos prevaleçam sobre os tiros, sobre o uso das armas. Este é o nosso apelo e essa é a nossa oração. Esta é a vontade nossa, este é o nosso desejo mais profundo. Que a paz possa prevalecer, não a guerra, que as tropas possam ser retiradas e que as pessoas possam viver com dignidade e receber ajuda de quem necessitam. Então foi uma posição muito firme da Igreja Greco-Católica e também em nome das outras igrejas, outras congregações, a qual o cardeal Shevchuk preside. Depende muito, é claro, da boa vontade do inimigo da Ucrânia, que eu não acredito que eles vão atender e vão continuar violando o cessar-fogo.
Agora, quanto ao opositor russo Alexei Navalny, preso desde janeiro, que anunciou o fim da greve de fome na quinta-feira passada. Ele fez 24 dias de greve de fome para denunciar as condições de detenção e as torturas que sofria diariamente, à noite e de madrugada, onde ele não podia dormir. Na verdade, a tortura era não deixá-lo dormir. E com isso, o seu estado de saúde deteriorou. Ele parou com a greve de fome, mas ele declarou: não retiro a exigência de ver o médico que é necessário, perdi a sensibilidade em parte das mãos e das pernas. Atendendo a essa evolução e a estas circunstâncias, começo a pôr termo à minha greve de fome, escreveu. Navalny, mensagem publicada em sua conta no Instagram. Na realidade, é o pessoal dele que fez isso, do partido dele, o pessoal da organização dele. Graças ao forte apoio de pessoas em todo o país e no mundo, obtivemos grandes progressos, disse ainda na mensagem, após especificar que tomou a decisão ao ser examinado por médicos exteriores ao centro penitenciário. Ele tem 44 anos, iniciou a greve de fome no dia 31 de março, em protesto pela recusa das autoridades em permitir a visita de seus médicos após severas dores nas costas. O interessante é que, na data de ontem, o governo russo ele deixou proscrita a organização dele, ou seja, ele não pode mais... o partido dele, as outras organizações dele não podem funcionar legalmente na Ucrânia. E se os seguidores dele resolverem continuar com as atividades das organizações a qual ele faz parte, a qual ele preside, e onde ele fez as denúncias da corrupção contra o presidente Vladimir Putin e contra a alta cúpula do Kremlin, eles podem também ser presos, podem ser julgados e condenados. E no caso, ele é o principal opositor ao presidente Putin hoje. Ele já foi envenenado e agora está preso, onde ele ficará preso por um total de 2 anos e meio. Esses protestos que foram desencadeados na Rússia, onde houve uma demonstração ao desafio do Kremlin nos últimos anos, o Kremlin considera ilegais. E as pessoas que vão a esses protestos correm o risco de serem presas, como muitas foram nos últimos protestos, de fato foram presas. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, no dia 20 de abril, ele postou um vídeo na mídia social convidando o líder russo, Vladimir Putin, para se reunir em qualquer lugar do Donbass, onde a guerra esteja acontecendo. Ele, na realidade, pretende negociar diretamente com o presidente russo o fim da guerra em Donbass, o fim da ocupação na Crimeia, né? Então, é isso que ele pretende. O presidente russo, no dia 21, fez um discurso que nem referiu-se a isso e tampouco referiu-se ao presidente Zelensky. Mas um dia depois, ele, ao receber o presidente da Bielorrússia, referiu-se a isso e disse o seguinte, de que era perfeitamente possível fazer como é que eu vou dizer para você, essa reunião em Moscou, estaria disposto a receber a qualquer momento o presidente Zelensky, desde que a situação em Donbass ele não iria abordar, ele iria abordar apenas as questões bilaterais da relação com a Ucrânia. E as questões de Donbass ele deveria discutir com os chefes das repúblicas, que eu chamo de pseudo-repúblicas, de Luhansk e Donbass. Na realidade, ele não tem nada para discutir com eles, porque eles são marionetes do Putin. Então não adianta o presidente Zelensky se reunir com eles. E ele sabe disso e não vai se reunir. Mas como o Putin acenou aí o Zelensky tinha respondido, ok, eu aceito me reunir em qualquer, desde que seja em um país neutro. Aí o presidente russo não concordou. Mas parece que as coisas evoluíram e parece que o presidente Zelensky está disposto a viajar para a cidade de Moscou, onde vou fazer uma análise aqui agora, já apesar de eu apenas ir nesse quadro eu relato a notícia, mas que não vale a pena. O Putin só conhece um tipo de negociação referente a Donbass e a Crimeia. Como eu já disse para vocês em outras vezes, se houver uma rendição do Zelensky, né? O que o Zelensky até agora não fez e a gente espera que não faça,
né, que continue mantendo a situação. E eu acho que também ele deveria esperar, porque os russos já sinalizaram, ou seja, já afirmaram que aceitam reunir-se com Biden em junho, né? O Putin deverá, aí numa data que será fixada, em princípio em junho, se reunir com a Biden. Na realidade, o Putin quer discutir a questão da quer discutir com o presidente, não com o Zelensky, quer discutir com o Biden, inclusive a questão da Crimeia e do Donbass, porque ele sabe que o Biden vai colocar isso na mesa. E o Putin não quer falar com o Zelensky, na realidade, sobre esse assunto. O que o Putin quer? O que o Putin queria quando ele fez essa agressão agora com em torno de entre 80 a 100 mil homens fazendo exercícios na fronteira com a Ucrânia? Ele estava fazendo uma chantagem. É uma chantagem cara, porque é muita gente, muito equipamento, mas ele estava de fato fazendo uma chantagem, né? Ele quer que o Zelensky, ele quer que o povo ucraniano tenha medo dele. É isso que ele estava fazendo. Porque esse é um problema muito grave, né? E ele não quer conversar em formato nenhum, nem no formato da Normandia, nem no formato de Minsk. Ele vive citando esses formatos, mas ele não quer falar com esses formatos com ninguém, né? Nem com o Zelensky, nem com ninguém. Ele só aceita um formato, o formato da capitulação. Então, ele aceitou, mas, na realidade, ele não quer falar sobre esse assunto e reportou a eles. Vamos ver se sair essa reunião, o que de fato vai acontecer. Essas três notícias, elas são muito importantes do ponto de vista geopolítico, inclusive a manifestação da Igreja Greco-Católica, porque ela faz parte da Ucrânia, né? Ela é ligada ao Papa, mas ela faz parte da Ucrânia. Lá as principais igrejas é a ortodoxa, que eu já divulguei no meu vídeo anterior sobre notícias do fronte, o número 4, esse é o número 5, o posicionamento também contra o invasor russo, né? E agora também eu divulgo então a posição da Igreja Católica, que de fato deseja que os espíritos sejam desarmados. Na Páscoa agora possa haver paz e apenas o soar dos sinos, saudando a Cristo, nosso Salvador, que deu a vida por nós, né? A Páscoa lá é no dia 2 agora, no dia 2 de maio, de acordo com o calendário juliano. A notícia do Navalny também é uma notícia importante. Acho que é uma notícia que vai continuar. Os Estados Unidos estão pressionando para libertá-lo. Acho difícil conseguir. E os russos talvez tentem matá-lo, mas de uma outra maneira e não agora, porque está muito visível, né? Ou deporte ele para algum outro lugar do mundo. Eles não querem ele lá, porque ele ameaça. Se deixarem ele se candidatar, ele de fato ameaça ao status quo do Putin e sua trupe, né? Uma coisa vai ser difícil ganhar, porque eles manipulam a eleição. Eles têm o poder judiciário, eles têm o Congresso, né, a Assembleia Russa, que chama-se Duma, na mão, eles têm o Senado na mão, eles têm tudo na mão. E tem o poder judiciário, a Corte Suprema, que é do Putin também, né? Então é muito difícil ganhar uma eleição assim. Exemplo da Bielorrússia, ou seja, difícil de ganhar, é manipulado. E vão manipular as próximas eleições também, como sempre, para manter o status quo do grupo no poder. A questão do presidente Zelensky, eu já fiz uma breve análise, não vou falar muito agora, mas eu não iria nessa reunião com o Putin, porque não vai sair nada. O Putin não vai dar a solução. Os russos vão continuar em Donbass, vão continuar na Crimeia. Aliás, Crimeia o Putin já dá como caso encerrado, não quer nem discutir. Donbass ele aceita não discutir, ele aceita ouvir, né? Mas não aceita discutir. Ele também é um problema muito sério essa questão. Então, e a Ucrânia tem que continuar se armando, né? Porque o cessar-fogo, o pessoal que fazia as manobras das tropas russas foi embora. Mas os que ficaram, que já estavam lá, continuam violando diariamente, diuturnamente, o cessar-fogo. Então, esse é um dilema que a Ucrânia vai ter que se armar, tem que pressionar os Estados Unidos, tem que pressionar a Europa, principalmente os Estados Unidos, para obter armamento mais moderno, para obter mais treinamento militar, armamento mais moderno.
já falei isso em inúmeros vídeos, né? Tanto nas tropas de terra, no caso o exército, nas forças aviões, força aérea, e também na questão de marinha, navios modernos, isso é necessário. Ou seja, ela precisa se armar e também desenvolver seus próprios equipamentos, seus próprios armamentos. Não depender só de outros, e o povo ucraniano tem que entender que tem que fazer um sacrifício para isso, porque os russos vão continuar na fronteira ucraniana. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com suas redes sociais. Obrigado por terem assistido a esse vídeo. Paz e bem.